Só lembrar, hoje de manhã eu fui correndo para ver se tinha alguma pergunta lá no e-mail, não tinha nenhuma pergunta. Agora, Tonieta, dá uma olhadinha lá no e-mail para mim, que tem um cara falando comigo lá, uma coisa que eu não entendo. Tá, o cara do BOL lá, não sei o que ele está falando, então nem respondo a ele. Por favor, responde. Então dúvidas, palavra viva@bol.com.br. E o Paulo deu um aviso. Quem conhece o YouTube aí? Quem usa a internet conhece. Falou que você pode entrar em CCRV Botafogo, depois selecionar a opção canal. E você vai ter lá 26 vídeos. Vídeo? É vídeo? 26 vídeos, incluindo as 2 aulas que já foram dadas e amanhã talvez já tenha a 3ª aula lá. Então você tem um lugar que você pode lembrar o que foi dado aqui para a glória do Senhor. Amém? 3ª aula. Olha, aula que vem, até agora Jesus está caladinho. Ele era uma criança, a gente só viu ele chorando, não é? A aula que vem, Jesus vai começar a dar as suas primeiras... Hoje já tem a sua primeira palavra, mas tentação de Jesus. Começa a ficar um pouco mais sério. Eu acho que a gente ainda está na introdução, mas nós vamos capítulo a capítulo, conforme foi a nossa proposta. A partir do capítulo 4, e do 5, e do 6, e do 7, meu irmão, por favor, não perca, porque é ali que nós vamos aprender o que é cristianismo, nas palavras de Jesus Cristo. Amém? Bom, recordação, rapidamente. Aula passada, as 2 aulas passadas, nós vimos que o Mateus é o livro ponte entre o Velho e o Novo Testamento. E Mateus tem um propósito quando ele escreveu. Qual o propósito dele escrever o livro? Mostrar aos judeus que realmente Jesus é o Messias. Era o Messias prometido nas Escrituras. Por isso ele tantas vezes diz, falou-se isso para que se cumprisse, não é? E ele começa, portanto, pela genealogia, para mostrar que Jesus realmente ele é descendente de quem? De Davi e Abraão, que são as 2 alianças que foram feitas. Davi, o trono dele ia ser perpétuo, se perpetuar para sempre. Então vai se perpetuar através do Messias. Então ele era descendente. Logo depois ele falou do nascimento. E no nascimento ele mostrou que foi um nascimento sobrenatural. Hein? E falou que veio de uma virgem. Para quê? Para que se cumprisse também aquilo que foi dito no Velho Testamento. Essa foi a aula 1. Deus conosco, no final. A aula 2, então, nós vimos semana passada, vimos a chegada dos reis magos. Vimos a chegada dos reis magos? Nós vimos a chegada dos magos. Vimos que os magos a gente não pode afirmar que eram reis, não é isso? Dos 3 reis magos, a gente não pode afirmar também que eram 3. Então, dos magos que se chegaram, e eles nos dão aos cristãos uma grande lição de como eles perseveraram na busca de Jesus, de encontrar Jesus, e depois que encontraram Jesus, eles se alegraram diante de Deus e deram o seu melhor, se abriram e adoraram a Jesus Cristo. Não adoraram nem a Maria, nem a estrela que os conduziu até aquele local. Eles identificaram e adoraram Jesus. Depois nós vimos a luta do casal, né, que desde a gravidez, a luta do casal. Foi dito em sonho a José, José, sai fora, porque Herodes está querendo matar o menino. Vai para o Egito. Então, ele foi para o Egito, Herodes mata as crianças até 2 anos, e depois que Herodes morre, até destaquei esse ponto, aqueles que atentam contra o inimigo, contra o menino, já morreram. E a gente tem que ter cuidado para não atentar contra o menino, contra a obra dele, contra o corpo dele, senão nós morremos espiritualmente. E aí, chegou o tempo deles voltarem. Nasceram em Belém, porque era a cidade do pão, era a cidade em que Davi nasceu. Cidade do pão, ele é o pão vivo, nada melhor que nascer ali. Mas ele não foi criado em Belém.
Ele foi criado em Nazaré. Tá bom. E então ele volta, foi criado em Nazaré e ele cresce ali em Nazaré. Mateus aí dá um pulo. E vamos entrar hoje no capítulo 3, com Mateus dando um pulo de cerca de 30 anos, um pouquinho menos, né? Cerca de 30 anos. Em Lucas, você tem mais algumas coisinhas do crescimento de Jesus. Você tem, por exemplo, a riqueza do encontro dele quando ele foi ser consagrado no templo. Você vê ele encontrando com Simeão, né? Simeão e Ana, o cântico de Simeão e o cântico de Ana. E você vê ele aos 12 anos, indo diante dos doutores da lei e já mostrando a sua sabedoria vinda de Deus. Mas Mateus não, Mateus está preocupado em mostrar que ele é o cara, não é? E mostrar depois que ele é o cara e o reino do cara, como é esse reino que não é desse mundo. Então Mateus dá um pulo. E a partir de agora, Mateus vai falar sobre a preparação do ministério de Jesus. Todo mundo que vai exercer o ministério passa por esse período de quê? De preparação. Pode ser diferente de um para o outro, mas sempre há esse período de preparação que muitas vezes, e de acordo com o tamanho da responsabilidade e do ministério, esse período de preparação, ele é mais longo e mais intenso. Muitas vezes você passa por desertos. Moisés teve que ficar quantos anos lá no deserto, lá, antes de ser chamado? 40 anos. Paulo, não pense que ele caiu ali daquele cavalo lá, foi curado e depois foi logo pregar. Ele também precisou de um período de 13 anos, 3 anos de preparação. Jesus, como era muito maior ainda, o próprio João Batista, se você começar a pesquisar, você vê que João Batista também se preparou para começar a exercer seu ministério. E Jesus, então, não é diferente. O ministério dele é muito maior e você vê ele... Estou tocando a campainha. Você vê ele calado. Quer dizer, na verdade, Mateus não fala nada sobre ele. E a gente sabe que ele está crescendo em graça. E ele está crescendo em sabedoria. E Deus está preparando Jesus Cristo. E ele está se preparando, observando as pessoas, observando a sociedade. Ele conhecendo o ser humano para realizar começar o seu ministério. A preparação do ministério, eu gosto de chamar de 3 itens. Você está no último slide da página 1. Ela é, primeira, João Batista, o precursor. Por quê? Porque tinha sido dito em Isaías que viria aquele que ia anunciar a vinda do Messias. Então, era super necessário a Mateus apontar que veio o precursor, que é João Batista. Logo depois, nós vamos ver o batismo de Jesus, que também é parte da preparação. Você vai ver que batismo lindo, não é? A gente já viu batismos bonitos aqui, mas esse foi lindo demais, o céu se abriu. Não é? E depois que ele passa pelo batismo, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele é levado ao deserto. E muitos de nós também, quando vai pegar um ministério, a gente passa por um grande deserto. Quando a gente vai assumir uma responsabilidade maior, a gente passa por um grande deserto. E é quase sempre o Espírito que está nos levando para nos provar, nos testar e nos aprovar. Amém? Então hoje eu vou falar, eu acho que não dá para entrar no capítulo 4, mas pelo menos o capítulo 3 nós vamos falar e podemos começar. Alguma dúvida sobre preparação? Deus está me incomodando aqui antes de começar? Não? Diga comigo, preparação leva tempo, irmão. Fica chateado não com os seus desertos. Confia no Senhor, quando Ele te der um chamado e segue em frente. Bom, João Batista, vamos ler o capítulo 3 de Mateus. Quem pode me ajudar e ler a primeira parte já...
a pregação de João Batista na minha Bíblia, então do 1 ao 10. Dona Hélia. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados do rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fazer da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Bom, aí está João Batista. E logo no início, no versículo 3, ele disse, olha, chegou João Batista, naqueles dias, que ele já está lá com quase 30 anos, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos. 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que... Então, para que se cumpra o que foi dito. Então, esse é João Batista. Se você for em Lucas, vamos em Lucas 1. O anjo está anunciando a Zacarias que ele vai ter um filho. Disse assim no versículo 13, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e que darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será o quê? Grande diante do... O que Jesus falou lá na frente? Nós vamos voltar a isso sobre ele, sobre a grandeza dele. Que ele tenha sido o maior dos profetas. Então ele seria grande, tá bom? E que não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Quem lembra do encontro entre Maria e Isabel? Lá então ele já estava se mexendo, quando ele ouviu Maria falar, ele já se mexeu lá dentro, cheio do Espírito Santo, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e aí deu aquela declaração maravilhosa, amém? E aí Maria também se encheu do Espírito, deu outra, fez o cântico de Maria, todo mundo se enchendo do Espírito, coisa maravilhosa, como um fogo que vai se alastrando. Então realmente, desde o ventre, ele veio cheio do Espírito, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E agora o 17. E irá adiante do que era a promessa. Então, esse João é aquele que vem antes do Senhor, ajudando ainda o Mateus. E ele vem como? No espírito e poder de Elias. Se você notar como ele se veste esquisito. E Elias também se vestia, comia, também andava pelo deserto, tá bom? Para converter os corações, etc. Então, a primeira coisa que o meu amigo Mateus é mais uma qualificação de Jesus. Ele foi precedido por João, tá bom? Segundo, no versículo 4, usava João vestes de pelo de camelo e cinto de couro, sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Em casa você leia a referência segundo Reis
1:8, você vai ver que é parecido o ministério dele com o de Elias, conforme está falando ali em Lucas. Amém? Não, mas isso aí lá em casa. Você tem aqui embaixo, ó, na tua 2 Reis 1:8. Você tem, bom, pelo menos na minha Bíblia tem a referência, na minha Bíblia. João era simples no vestir, mesmo sendo filho de um sacerdote. Zacarias era quem? Sacerdote. Lembra que ele entrou, ficou mudo quando voltou? Então ele era sacerdote mesmo. Mas em vez de ele se vestir que nem os sacerdotes, ele já veio quebrando esse ritual. Ele se vestiu de forma esquisita. Então a aparência dele, ele era esquisito no vestir e no comer. E aqui tem a primeira lição para a gente. Não olhem a aparência do pregador. Olhe para a sua mensagem. Você vê um cara bonitão que nem eu assim, simpático que nem eu assim, não é? Você pode se deixar levar, não é? Por um cara desse. E ele pode pregar, e eu posso pregar besteira aqui. E o pior é o contrário. Você pega um cara assim, uma pessoa muito simples. Quem já fez isso na vida? Chegou assim, viu um cara começar a falar, o cara às vezes não consegue nem conectar a gramática correta, e aí você diz, isso aí não tem nada para mim não, entendeu? Não julgue o pregador, julgue a mensagem do pregador. Mas eu estou falando, não julgue o pregador, a aparência dele. Julgá-lo sim, no que ele faz, sim, o fruto dele sim. Mas como você está chegando num lugar, você não conhece ainda o fruto, você vai olhar o quê? A aparência. Então, meu amigo, olhe para o que ele está pregando, ao invés de olhar para ele. Feche os olhos um pouquinho, se ele for bonitão, porque senão ele pode te enganar. E feche os olhos um pouquinho, se ele for muito humilde, porque ele também pode te levar a rejeitar uma mensagem que às vezes vem de Deus para tocar o teu coração. Amém? Qual era a mensagem de João Batista? Quem pode dizer? Está no versículo? Qual versículo que está? 2. O que está dizendo aí? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O rei prometido está aí. O rei prometido já chegou. Vocês daqui a pouco vão conhecer esse rei maravilhoso. Prepare-se então para entrar nesse reino. E para entrar nesse reino, só tem uma forma, na mensagem de João Batista. Para entrar nesse reino é necessário, diga, sem arrependimento, não tem como entrar. No reino, ele chamou reino dos céus. E eu acho bonito eles chamarem reino dos céus de cara, porque já dá um pouco de dúvida, né? Reino dos céus, porque eles estavam esperando um reino parecido com o reino de Davi, um Messias que seria um guerreiro. Então, o reino desse mundo, para vencer Roma, que eles estavam sob o jugo de Roma. Então, eles queriam a libertação do povo e acabar com a Roma, ficar livres, né? E desde o início já está a palavra do Senhor, reino dos céus, que nos chama até que reino é esse dos céus? Como é que funciona? Não é? Nós vamos, e Mateus vai falar muito sobre isso, sobre o reino do Senhor. Já falei então do 2. Tem mais alguma coisa? 4, 5, saíram ele toda a circunvizinhança do Jordão. 6, e era por eles o quê? Batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele estava lá batizando, a multidão estava vindo, ele batizava um após o outro, a mensagem dele era cheia de autoridade, e vinha cada vez mais gente para o deserto. Certamente os religiosos, os escribas, os fariseus, ouviram a falar sobre ele e foram lá.
entender o que estava acontecendo. Quem é esse cara aí que está criando isso aí, que está competindo com a gente? Não é? Foram lá. Então ele estava batizando essas pessoas e viu os fariseus e os escribas se aproximarem. E quando esses fariseus se aproximam, o que ele fala para eles? 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, o quê? Frutos de arrependimento, digno de arrependimento. Não venham assim de qualquer forma para esse batismo. Não venham só cumprir um ritual. O batismo é simbólico. Mas ele não é só o símbolo. É necessário que haja uma mudança. Uma mudança, que aqui ele está chamando fruto digno de arrependimento. Ou seja, mostrar com as suas obras que realmente você está arrependido. Você está tentando mudar. Você está tentando melhorar. Então, ainda no início, porque talvez a gente fale de batismo mais tarde, ainda no início, então o batismo era para eles confessavam os pecados, então eles eram lavados dos seus pecados, mas não apenas isso. Eles também se levantavam para iniciar uma nova vida. Amém? E aí eles vieram aqui, ele deu uma chamada de orelha, torceu a orelha deles, esse puxão de orelha, e disse assim: não venham com esse papo que temos por pai Abraão. Porque eles achavam que, sendo descendentes de Abraão, eles eram o quê? Povo escolhido de Deus. E por isso eles já tinham uma garantia. E aqui o nosso amigo João Batista já está mostrando que as coisas estão mudando. E está mostrando que a salvação não vai vir por pedigree. Ninguém é salvo porque é filho de pastor. Não é? Ninguém é salvo por ser pastor. Não é? Você é salvo por estar arrependido e levando uma vida diante de Deus, uma vida correta diante de Deus. Então, eu escrevi aqui para vocês, no fim do último slide do 2, judeus vieram ser batizados. Na verdade, não são os judeus, né? São os saduceus e os fariseus, parte dos judeus. E João discerne a hipocrisia que havia neles. E questiona seus motivos, motivo do batismo. E ensina, produzir frutos de arrependimento. Amém? E ele vai mais duro ainda. Quer dizer, vocês não podem ser salvos apenas por serem judeus, por serem filhos de Abraão. E quem não produzir, vamos lá, acho que já é no 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, ou fruto de arrependimento, o que acontece com ela? É cortada e lançada ao fogo. Então ele já começa a olhar lá para o final dos tempos, lá. A escatologia dele lá, já está olhando lá para o final e está dizendo, ó, se você chegar lá diante de Deus e falar que é filho de Abraão, os anjos vão rir e não vai acontecer nada. Todo mundo vai querer olhar para você e vai dizer assim, meu irmão, cadê aquele livrinho lá? Vamos ver o livrinho do pastor Reinaldo. Ele, você é pastor, muito bom, vamos ver os seus frutos aqui. Vamos ver o fruto digno de... Vamos ver suas obras aqui, se são dignas com esse Jesus que você pregou. Ou você só pregou para enganar a turma que é sexta-feira lá, para aquele curso. Ou você realmente levou a sério. Ah, ele levou a sério. Espero que digam isso de mim. E aí, eu entrarei no descanso do meu pai. Eu jamais vou poder dizer, mesmo porque eu não tenho pai pastor, que assim, não, mas eu sou do povo escolhido. Eu sou crente. Um dia eu desci nas águas e confessei Jesus Cristo como meu Salvador. É algo necessário, mas não é suficiente.
Porque assim como aqueles religiosos queriam entrar na água, em engano, sem entender direito o que estão fazendo, às vezes muitos de nós fazem isso. Não é? Então, olha para o seu irmão e diz assim, te cuida da torraca. Te cuida da torraca. Só para quem no meu tempo é quem entende isso aí. Tinha um personagem que falava, te cuida da torraca. Outra coisa que me chama a atenção, é bom você ver também, João Batista, as multidões vinham até ele. Hoje, nós, nos nossos ministérios, fazemos um esforço profundo, não é? Para chegar às multidões. Não é? Para que elas venham, sejam tocadas e venham até nós. Ele não. Ele se isolou, começou o ministério dele, e as pessoas vinham. Por quê? Pô, lê aí, vai lá no slide, lê isso aí. Hã? Primeiro, ele era cheio do Espírito. Essa é parte. Né? Essa é parte da resposta. Ele era cheio do Espírito, mas a gente tem que complementar. Ele era cheio do Espírito e ele estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, ué. Ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Você tem que ser cheio do Espírito para fazer aquilo que Deus mandou você fazer, para atender o chamado, né? Não é ser cheio do Espírito para você orar, as pessoas caírem. Bom, se esse for o seu chamado, né? Mas não é ser cheio do Espírito para demonstrar poder. É ser cheio do Espírito para cumprir a vontade de Deus na tua vida. A vontade dele era, se isola, vai para o deserto, anuncia e você vai batizar e muitos vão se arrepender. Anuncia. E foi exatamente o que ele fez. E toda vez que você se enche do Espírito e atende o chamado, as duas coisas acontecem juntas. Você pode esperar maravilhas de Deus. Deus fazendo a obra, ao invés de você forçar a obra. Ela, claro que tem oposição, mas você vê que Deus está fazendo junto com você, apesar da oposição. Amém? Vamos lá. Já cheguei lá, ninguém é salvo, peixe aqui, já estou na página 3. Então, até o 10, alguém tem alguma coisa a mais? Eu acho que essa fato dele também entrar aí, justamente por ele ser cheio do Espírito, ele também profetizava muita coisa. Como a esposa do outro, que estava traindo, as escondidas. Mas isso é depois. Isso é depois, mas tudo bem. Eu estou dizendo que esse poderia ser um dos motivos pelos quais as pessoas procuravam. Ele era um homem de Deus, então ele fazia algo sobrenatural. Então, ele era reconhecido como homem de Deus. Algo novo que aconteceu, diferente dos fariseus e dos escribas, que era uma religião fria. Ele veio cheio do poder. E aí você chegava lá e via ele falando coisas que ele não poderia saber, mas ele sabe. E aí todo mundo, olha, tem um homem lá no deserto, e aí as pessoas começavam a querer ver o homem de Deus. Amém. Também pelo grande período de silêncio. Alguns até estavam assim, esperando mesmo. Ih, chegou o Tauro que está anunciando, talvez seja ele. Ele está anunciando que o reino chegou. Também, claro, tudo isso ajuda. Mas ele tem que estar cheio de Espírito e obedecendo a Deus. Outra coisa interessante que chama a atenção aqui. Ele bebia? Não bebia. Ele foi o último, meu nome é Nazireu. Nazireu, outro nomezinho. Ele foi o último Nazireu. Ou foi o único Nazireu do Novo Testamento? Por que não tem mais Nazireu? Ou pelo menos Nazireu do jeito que era? Porque a consagração antes era cabelo, bebida externa.
E agora Jesus já está, você vai ver quando Jesus começar a falar, meu amigo, ele vai partir para o interior direto. Então agora tudo já estão preparando. Vão mudar tudo, que era externo, agora vai virar do interior para o exterior. Então todo crente é um nazireu. Nazireu é o nome? Nazireu. Todo crente é um nazireu, entre aspas. Só que ele é consagrado de outra forma. Ele é consagrado de dentro para fora. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não tenha. Não, agora podemos ver João Batista dando um grande testemunho, mostrando a sua humildade. Veja que ele estava arrebatando multidões, mas ele não se deixou, ele não se deixou se tornar um cara cheio de orgulho ou vaidade. Ele vai começar, vamos ler agora o 11 e o 12. Ele vai agora falar sobre Jesus. Sobre Jesus, quem pode falar é Pedro. Fala aí, Pedro. Pode falar o 11 e o 12? Sim, até o 12. Pronto. Então ele falava isso. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas vai vir um que é maior do que eu. É mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Se eu não me engano, Lucas fala de desatar. Cada um fala alguma coisa sobre a sandália. E quem fazia isso era o servo. Então, ele está dizendo assim, eu não sou digno, vem um aqui que eu não sou digno nem de ser não digo nem de ser seu servo. Ele é poderoso. E mais, enquanto eu estou batizando na água, enquanto eu estou imergindo a pessoa, fazendo a pessoa mergulhar na água, Jesus vai fazer a pessoa mergulhar no Espírito. Então é outro tipo, veja que ele já está falando do Espírito Santo. Então, Jesus vai dar um batismo que é muito mais poderoso do que o meu. E no caso de Mateus, ele ainda adiciona Espírito Santo e fogo. O que te lembra fogo aí? Quem lembra fogo aí? Lembra um monte de coisa, isso aí. Isso. Então, a primeira coisa, se você vê no 12, a sua pá, ele tem a mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará. Quem queima? É o fogo. Fogo do Espírito, mas também o fogo do juízo, que vai queimar aqueles que rejeitarem a Jesus Cristo. Esse rei que está vindo aí. Então, esse fogo, ao mesmo tempo, ele destrói aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, e esse é o mesmo fogo que purifica aqueles que recebem Jesus Cristo. Lá no final, de novo, a palha, tudo aquilo que não é do Espírito, não vai prevalecer, vai ser queimado. Então, é fogo destruidor e fogo purificador ao mesmo tempo. Eu botei outras coisas que fui lembrando sobre o fogo no último slide do 3. O fogo é uma coisa que se alastra com facilidade. Quem lembra de Pentecostes, né? Ele foi se alastrando ali, de tal maneira que eles começaram com 120, e naquele mesmo dia tinham quantos? 3.000. Se alastrou a igreja porque havia o fogo do Espírito naquele lugar. Fogo que aquece os nossos corações. Fogo do Espírito que derrete a geleira
dos nossos corações. Nós somos muito frios. Mas quando vem o Espírito Santo, ele derrete nosso coração. Fogo que atrai. Poucas coisas atraem mais as massas como o incêndio. Quem já viu um incêndio perto da sua casa que não foi lá olhar, é um cara realmente, né? Começa lá, todo mundo olhando. O fogo queimando lá. E isso é uma lição para a igreja. Uma igreja ardendo no fogo do Espírito, certamente vai atrair a vizinhança. Não é? Fogo que aquece o coração e, portanto, fogo que aquece a igreja. E Deus quer uma igreja não morna. Quem lembra de Apocalipse 3 aí? Vamos lá, porque tem gente nova, né? Apocalipse 3 diz o quê? Sobre a igreja quente. De Laodiceia. Eu não sei, deixa eu ver aqui. 3:15. Conheço as tuas obras, que nem és o quê? Frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Então, o Senhor não quer nenhum tipo de uma igreja morna. Ele quer uma igreja quente. Última não, ainda tem 4 bolinhas ali. Outra coisa, o inimigo não pode apagar esse fogo. O fogo do Espírito, o inimigo não pode apagar. Ele não tem mangueira suficiente, água suficiente, para apagar o fogo do Espírito do teu coração. Mas você pode. Mas você pode apagar esse fogo do teu coração. Paulo em Tessalonicenses diz o quê? Está aqui, eu botei acho que a referência. 1 Tessalonicenses 5,19. Paulo avisa, não apagueis o Espírito Santo. O fogo do Espírito no teu coração é que faz a diferença. Satanás não pode vir assim e apagar. Ele cria circunstâncias e você, com as suas decisões, você pode apagar. Em Efésios 4, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vamos lá em Efésios 4, como que entristece? Vamos ver. Deixa eu ver onde é aqui. Vou ler desde o 26. Irai-vos e não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que não furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Agora, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, todo o quê? Cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Quem não tem gritado assim há um ano? Hein? Quem é? Eu quero te parabenizar. Você não está entristecendo o Espírito Santo? Oh, Jesus. Né? Se a gente começar aqui, quem não tem se irado, né? Bom, o pior é a amargura aqui, né? Blasfêmia. Tem gente que blasfema muito. Se você quer ser cheio do Espírito... Na verdade, eu não devia nem perguntar isso. Nós devemos ser cheios do Espírito. A gente não tinha muito esse querer, né? Porque não tem evangelho se você está sem o Espírito. Você tem que olhar com muito cuidado esse 31 e aí aplicar o 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Eu quero que você saia do seu lugar, aperte a mão de alguém, abrace alguém, pode ficar do seu lugar do lado, e diga assim: eu te perdoo em nome de Jesus, meu irmão. Fogo, e se a gente quiser, a gente vai lembrando mais ainda, que o fogo, ele afugenta o inimigo. Quem já viu fogo, você coloca o fogo lá quando você está acampado lá na mata, para afugentar os animais, não é isso? Então o fogo do Espírito, ele afugenta o inimigo das nossas almas, não tem dúvida. A obra que veio o fogo, a cobra pulou fora, aí mordeu Paulo, mas Paulo estava cheio do Espírito e não sentiu. Então, ao invés de entristecer o Espírito, ao contrário, derrama mais combustível no teu coração. Mais oração e mais estudo da palavra. Você está de parabéns por ter chegado aqui nesse estudo, apesar de toda a chuva. Chegou um pouco atrasado, meu irmão, eu sei que você pegou engarrafamento. A Cleudson. Glória a Deus, vocês quando fazem isso, vocês me animam, sabia? A estudar para apresentar vocês. Glória a Deus. Tá bom? Bom, agora vamos para a última parte. Hoje eu vou acabar cedo. A pedidos, que minha nora faz aniversário. Mas eu não vou deixar de falar o que eu tenho que falar, não. Estou correndo um pouquinho aqui. Eu vou ler para ser bem rápido aqui, ó. Batismo de Jesus, que é a última coisa, a penúltima da preparação de Jesus. O batismo. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João Primeira coisa, o batismo de Jesus não foi por acaso. Ele estava passeando, ouviu João, negócio legal. Olhou, foi tocado, pô, João, cara de Deus, vou me batizar em nada disso. Ele procurou João. Ele foi a João. Então é algo premeditado, é algo planejado. Ele, porém, ele quem? João. O dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Olha só. O batismo de João é para quê? Arrependimento de... Ué, Jesus tinha pecado? Então Jesus precisava ser batizado? Ao pé da letra? João então tinha razão. O que você está fazendo aqui? Mas aí Jesus dá-lhe uma resposta digna, a primeira sentença. Pode arriscar aqui, a primeira coisa que Jesus fala em Mateus, né? É aí, ó, é aí. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... O que é essa justiça? Ué, irmãos, é necessário que eu cumpra a justiça, que eu cumpra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça de quem? E o que é a justiça de Deus? Palavra, mas pode ser melhor, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, não é? É a vontade e o plano de Deus. Então é necessário que se cumpra a vontade de Deus, a justiça de Deus. Então ele o admitiu, então João falou, então tá bom, então eu te batizo. E agora se prepara. Batizado Jesus, ele entrou. Então, ele foi imerso na água. Então, ele já foi batizado. Saiu logo da água. E quando ele sai da água, eis que lhe abriram os céus. Oh, que coisa linda. Toda vez que você vê essa palavra, se abriu o céu, pode esperar que vai vir
manifestação da glória de Deus. Amém? Então já vai vir, ó. E viu o Espírito de Deus descendo como... É muito bonito que ele não falou. E viu uma pomba descendo. Ele disse, e viu o Espírito Santo de Deus como pomba. Ele foi bem explícito, para que não houvesse nenhuma dúvida. Será que a pomba é mesmo o Espírito ali? Não sei o quê. Não, aí Mateus disse, o Espírito desceu como pomba. Por quê? Daqui a pouco a gente vai entender. Porque ele tem que ser bem explícito. Descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Primeira coisa, é o trecho do Novo Testamento, primeiro trecho, depois tem que ver se tem outro, em que há a manifestação de quê? Da glória de Deus, tudo bem, mais do que a glória de Deus. Está manifesto aqui o quê? A Trindade. Jesus estava ali, o Filho. A pomba não era pomba, era o Espírito Santo em forma de pomba. Abriu os céus e ouviu uma voz. Essa voz podia ser qualquer voz. Mas ele diz assim, este é o meu filho amado. Então, filho. Então, quem está falando é o Pai. Então, está ali o Pai, está ali o Filho e está ali o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Falaremos da Trindade mais tarde. E ele aí faz uma declaração. Essa declaração do Pai é uma das coisas mais importantes da vida cristã. E eu digo na vida de Jesus aqui na terra. Essa é quase uma revelação. Não é? A declaração, este é o meu filho amado. Veja, em quem me agrado. Jesus está ainda sendo preparado para fazer a sua missão. Ele já fez alguma coisa assim? Ele já subiu na cruz, que era o ponto final? Já realizou aqueles milagres maravilhosos? Não, ou seja, o ministério dele está engateando. E desde aí, a declaração do amor de Deus pelo seu Filho. Antes mesmo que ele faça algo, Deus já está dizendo que ama Jesus. Então Deus está dizendo, eu amo Jesus pelo que Ele é. Amém? E por que isso é tão importante? Porque é a mesma coisa para cada um de nós. Jesus nos ama não pelo que nós podemos fazer ou faremos. Jesus nos ama por aquilo que nós somos em Cristo. Nós fomos chamados em Cristo, adotados pelo Espírito e nos tornamos filhos amados. Por mais que eu possa fazer a maior obra, que se eu fosse o maior pastor de todos os tempos, o ministério lindo, puro, Deus não poderia me amar mais por isso. Ele já me ama por aquilo que eu sou. Isso é muito importante. Porque muitos de nós não vivem na certeza dessa declaração. Quem crê isso mesmo? Diga. Aleluias. Essas palavras, elas revelam o significado da vida
e da missão de Jesus aqui na terra. Ele veio pelo Pai. E ele veio em amor, e ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele diz: o meu alimento é fazer o quê? A vontade do Pai. Aleluia. Vamos agora para o slide aqui. É o último do 4. Filho amado é quem me compraz. O Pai ama o Filho antes da missão ser cumprida. Jesus era amado pelo que ele era. Essas palavras revelam o significado de sua vida e ministério. Demonstra publicamente que ele pertence ao Pai, para que não haja dúvida, que ele é Jesus Cristo. E isso dá a ele segurança, de saber quem ele é, e dá condições de fazer o que ele precisa, porque ele sabe que o Pai está com ele, e que ele é amado do Pai. Mesma coisa para você. Te dá o amor de Deus por você, é que te dá a segurança e a confiança necessária para você continuar fazendo o que precisa ser feito, na certeza que Ele está do teu lado e que Ele te ama, apesar das tuas falhas. Se o povo de Deus realmente vivesse essa declaração, nós estaríamos num outro nível. Nós, com a nossa baixa autoestima, nós tentamos ganhar o amor de Deus. Tentamos fazer coisas para ser mais amados de Deus. Não é por isso que você deve fazer. Você deve fazer porque Ele te ama tanto que Ele constrange o teu coração e você quer fazer algo de volta. A tua oferta agradável. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o culto espiritual e racional a Deus. Essa é a resposta que você dá a tão grande amor que Deus derramou por você naquela cruz. Esse amor não tem condição. Esse amor é incondicional. Esse amor não vai terminar. Nada nos separará do amor de Deus. Diz Paulo, Romanos 8. Nem tribulação, nem isso, nem aquilo. Nada nos separará desse amor. Mas pastor, eu errei. Eu sei que você errou. Deus sabe que você às vezes erra, e é por isso que Ele teve que enviar o Filho dele em amor para morrer naquela cruz, para que você possa confessar, levantar e continuar a tua caminhada, sabendo que você é filho amado de Deus, sempre procurando fazer o melhor, sempre procurando. Mas, irmão, tem hora que você cai. Eu não estou dizendo assim, cai. Mas cair, um escorrãozinho assim, uma coisinha. Não é boba assim, uma casquinha de banana, de vez em quando te derruba. E você tem que ter certeza desse amor para buscar o arrependimento, porque o arrependimento não é só a dor. Não é só a convicção do pecado, não é só a confissão do pecado, não é só o desejo de mudança, é a certeza do perdão. Porque senão você caminha com aquela culpa sobre a tua vida, e você não é a mesma pessoa, você não é livre. Não é livre para fazer a tua missão cheio do Espírito Santo, como Deus quer que você faça. Para que as multidões, entre aspas, para quem Deus quer que venha até você para ser abençoado, possa vir. Essa voz foi ouvida por toda a multidão, aqueles que estavam ali perto viram, né? Ouviram, porque falou dos céus, né? Será que só... Não, Mateus, acho que não, senão Mateus diria isso. Eis uma voz dos céus que dizia. Eu acho que quem estava ali ouviu. E acho que era necessário que muitos ouvissem. Porque já está aí no testemunho de que Ele é Jesus. Jesus precisava ouvir, mas Jesus também sabia. É uma declaração que muitos precisavam ouvir. Esse é o cara. Esse é o Messias. O povo precisava saber. Esse é.
para que não houvesse dúvidas. É uma declaração pública. Sobrenatural, pública, a Trindade se manifestando, e vamos falar da Trindade daqui a pouco, mas a Trindade se manifestando. E Jesus Cristo, bom, declaração do Pai 5:1. Deixo com vocês algumas perguntas para vocês refletirem no devocional da semana. O que isso nos ensina, essa declaração? E como impacta nossas vidas? Você tem vivido na certeza dessa declaração? Tem certeza da filiação? Você é filha de Deus? Glória a Deus. E você tem vivido como filho amado? Como alguém que é amado? Hã? Não entendi. Procura, ótimo. Você já entendeu a sua identidade em Cristo? Quais são as implicações dessa identidade? E a última. Você tem certeza que Deus te ama pelo que você é? Ou você acha que ainda precisa conquistar o amor de Deus? Pronto. Agora o mestre sai das águas do batismo e vai enfrentar a tentação. Né? E você vai ver que a tentação de Satanás, ela começa e ela foca nessa declaração. Eu vou entrar com mais cuidado no quarto semana que vem, mas é importante. Já essa declaração é tão importante que eu resolvi até adiantar um pouquinho. A primeira tentação de Satanás, ele fala assim: se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Satanás sabia que ele podia transformar a pedra em pão. Então ele está sempre atacando essa filiação. Essa declaração viva na vida de Cristo. Ele está querendo que Cristo demonstre que ele é o Filho de Deus. Quando Jesus está lá na cruz, mesma coisa. Se tu és quem tu dizes que és, desce dessa cruz. É ou não é que pede para Jesus? Ele está querendo quebrar esse elo que une pai e filho. Essa declaração, pai e filho amado. A minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele precisa, Satanás precisa fazer com que Jesus comece a agir por conta própria. E pega então Jesus debilitado depois de 40 dias e começa a atacar esse ponto. Se és então, faz isso, mostra que tu és e resolve o problema da tua fome. No último slide, está lá no meio, diz assim: o esforço de Satanás é quebrar a relação, a comunhão, a submissão com o Pai. Ele não está tão preocupado com a missão de Jesus. Entenda bem o que eu vou falar, que senão você pode entender errado. Ele não está tão preocupado com o que Jesus vai fazer. Ele está mais preocupado em quebrar essa ligação, esse relacionamento, essa dependência entre Jesus e o Pai. Porque se ele quebra isso aqui, a missão por si só vai ser um fracasso. O que ele faz conosco? A mesma coisa. E às vezes até nos enche de atividade, até sobrecarrega a gente na própria igreja, deixando a gente cada vez mais... Para quê? Para quebrar a nossa dependência, a nossa intimidade com o Pai. Porque depois que ele quebra, o resto ele não está nem aí. Fazer a missão sem Pai, sem o Espírito Santo, ele dá gargalhada. É tudo na carne. É tudo palha. Ainda que estejam subindo... Eu vou ficar calado. O que importa é fazer aquilo que vem do Espírito, que vem do
pai. E você precisa estar junto do pai, esse relacionamento. Você precisa ser filho amado. Você precisa ser filho que respeita o pai, que quer agradar o pai, que quer obedecer o pai. E você precisa saber que é amado. Porque tem horas que você não consegue fazer o que devia ter feito. E aí você sabe que é amado, pede perdão e continua. E Satanás quer quebrar isso. Por isso que tem horas assim, ele chega assim, olha, se você é filho de Deus, se esse Deus é esse Deus que estão falando mesmo, por que você está passando por isso aí? Quem já foi tentado assim? Mas não está lá na palavra que diz isso, que Deus não sei o quê, e que Deus não provê, por que você está nessa dificuldade há anos? Então esse negócio não está certo, ou Deus não é Deus e você não é filho. Na verdade, eu acho que você não é filho, que você não merece. Porque você fez aquilo errado, então aí Deus te virou o rosto, por isso que está acontecendo isso. Entendeu? E aí quebrou a tua ligação. Pegou isso aí, irmãozinhos, aí? Vamos para a página 6 aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa boa aqui. Se Jesus transforma pedra em pão, seria um ato de desobediência, não de fé. Ele estaria tentando provar a Satanás aquilo que Deus já tinha dito, que ele é filho amado. Mas Jesus sabe que aquela declaração que foi recebida basta, não precisa mais outra. Aquela declaração que você fez ali, se entregou a Jesus, se foi séria, naquele batismo, se tudo foi sério, não há quem possa entrar ali, meu irmão. Se o Espírito Santo já entrou na tua vida, não pode tirar, Satanás não vai poder tirar. Ele está aí, ele vai ficar. É só você botar mais lenha nessa fogueira, para ele crescer dentro de você, para a glória do Senhor. Amém? E eu já falei, e você tem certeza da filiação? Tal. Lições, aula 3. Eu vou passar rápido aqui, no teu não tem. No meu eu cheguei a botar você. O que aprendemos sobre João Batista? Sua mensagem, isso também é para você raciocinar durante o teu devocional da semana. A sua mensagem, o seu modo de ser. Ele era humilde, a aparência dele, esquisito. A sua autoridade, cheio do Espírito, realizando o seu chamado. O desejo de batismo dos escribas, pessoas que não entenderam o batismo e às vezes querem se batizar. O batismo de Jesus, a manifestação da Trindade, a declaração do Pai. E você, quando estuda durante a semana, Deus sempre vai escolher um versículo para tocar mais em você. E o versículo é diferente para cada um, porque o Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele toca o versículo de acordo com o momento de cada um. Ele é um Deus maravilhoso, né? Ele revela, ilumina um versículo para o momento que você está vivendo. Quem tem um exemplo para dar, antes de eu entrar na Trindade? Quem tem um exemplo devocional? Semana passada, a Antonieta falou. Deus faz as coisas gradativamente, sim. Isso que tocou você? Amém. Que tocou Rosana foi que Deus faz as coisas gradativamente. Vai fazendo, vai se revelando, mandou para lá, depois deu mais instruções, e Ele faz isso nas nossas vidas. Ele não abre tudo de uma vez, não é isso? Vou falar só um pouquinho sobre a Trindade e o plano de Deus, né? São 2, eu termino aqui. Trindade. E por que é tão importante? Para você entender o plano de Deus para o homem, você tem que ir antes do pecado, tá certo? Porque tudo que acontece depois do pecado é o plano de quê? Pecou, caiu. Agora tudo que acontece depois dali é um plano de quê? Não, pessoal. Plano de Deus, eu estou falando. O homem caiu, agora Deus começa a agir para quê? Para restaurar o homem. Então é a história de restauração por causa da queda. Antes do pecado, você entende mais ou menos o que Deus queria fazer com o homem. Não é?
E Deus criou o homem o quê? A sua imagem e semelhança. E aqui a Trindade, ela se manifesta. E embora sendo difícil de entender, como é o 3 em 1, né? É difícil de entender, mas você deve entender o seguinte, que são 3 pessoas. E eu gosto de fazer assim uma ilustração que me ajuda a entender. Quer dizer, eu entendo assim, né? Estavam os 3 lá conversando, né? Deus lá, Pai. E o amor unia eles. Eles eram um só. Deus é um Deus relacional. Ele tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele é esse Deus relacional. Se ele criou o homem à imagem e semelhança dele, ele criou o homem o quê? Relacional. E ele tinha comunhão perfeita, e a comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E ele então vai trazer à terra esse tipo de relacionamento, esse tipo de comunhão, esse tipo de unidade, esse tipo de amor. Então ele traz na sua criação aquilo que existe no céu para a terra. E aí então, em comunhão com Deus, é coisa, esse troço aqui é tão bom que a gente vive, Pai, Filho e Espírito Santo, que eu quero difundir isso aqui pelo universo. E eu vou criar um cara chamado Adão, um homem, e nele então nós vamos expandir esse tipo de relacionamento. Deus é amor e portanto vai haver um relacionamento entre os homens em amor. Por isso que Adão estava conectado em comunhão com Deus, recebia amor para distribuir amor para os seus pares. Amém? Então vamos ler aqui agora. 7 no meio. A natureza de Deus é relacional, nos criou sua imagem e semelhança. Então o plano eterno de Deus qual é para o homem? Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Por esse modelo da Trindade, de relacionamento, ser executado aqui na terra. Então ele cria na terra o que já existe no céu. Deus multiplicando esse tipo de relacionamento divino, vivendo em comunhão, unidade, amor, amizade. Vamos em João 17. Na oração sacerdotal, Jesus fala disso, né? O pecado quebra a comunhão. Passamos a ser individualistas, egoístas, e estamos longe do plano eterno de Deus para o ser humano. Mas estamos sendo restaurados gradativamente. João 17, 21. Vamos começar antes. 20. Não rogo somente por estes, é a oração de Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo são um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Como nós o somos, Pai e Filho, que eles estejam também conosco, implementando essa unidade, implementando esse relacionamento. Então, o homem, final do coisa, foi criado para expandir esse tipo de relacionamento. Fomos criados para amar e ser amados. Afinal, Deus é amor. Último slide. Homem criado para comunhão e relacionamento, vertical e horizontal. Porém, a sociedade está estruturada totalmente contrária. Para o individualismo, consumismo, competição, que compromete toda a espiritualidade da igreja. O modelo desse mundo, por isso que o mundo jaz no
é totalmente contrário a esse tipo. A sociedade é impessoal e materialista. Optou pelo poder em vez do amor. Optou pelo marketing religioso ao invés da santidade. Optou pelo exterior ao invés do interior. Desafio do cristianismo, então, é resgatar esse plano de Deus, de relacionamento e comunhão. Então a igreja deve caminhar na busca por relacionamentos mais pessoais, mais profundos e afetivos, tanto com Deus quanto com o próximo. Por isso, os grupos nós incentivamos, eles temos incentivado pouco, mas nós temos como modelo da nossa igreja os grupos pequenos, porque sem relacionamento o homem é incompleto. E veja, fomos chamados para a capacidade de amar e ser amado como filhos. A declaração de Deus é: vocês são filhos amados. E a investida de Satanás é: será que vocês são filhos amados? Sim. Ele mostra as circunstâncias e gera dúvida no teu coração. E gera dúvida do amor e do cuidado de Deus na tua vida. E você aí esquece que é filho amado. E ele aí consegue tirar, roubar a tua firmeza e a tua alegria. Perguntas para o devocional finais. Só para a gente lembrar. Só uma. Qual número, irmã? Ah. É, cumprir ritual, né? Estavam sendo hipócritas. Eu chegar lá, não sei nem se João se deixasse, talvez ele até batizasse, né? Não é? Tá? As perguntas para refletir estão aí no fim. Como você receberia a pregação de um pastor que se vestisse como João Batista? Quem o povo pensava que ele era? Você lê depois 2 Reis 1:8. Onde o arrependimento, quer dizer, em que área, ainda precisa ocorrer na sua vida? O que significou para Jesus ouvir do seu pai: este é meu filho amado, quem me agrada. Você já ouviu uma palavra dessa para a sua vida? Quem já, em oração, recebeu uma profecia, uma revelação, dizendo assim: estou me agradando de você, continua. Quem já? Como é que isso impactou a tua vida? Meu Deus, é forte demais essa declaração. Eu te amo, meu filho, tenho me agradado de ti, segue. Ele está falando, não precisa o profeta vir falar isso para você não, tá, irmão? Todo dia você fala isso para você. Eu sou filho amado, estou procurando agradar cada vez mais a Deus, vou em frente. Ai. E no 6 eu pergunto: qual foi o verso que mais tocou você nesse capítulo? E tenta entender por quê no seu devocional. Porque Deus fala com cada um no seu momento. E isso é muito maravilhoso. Então semana que vem realmente começa. Começa o curso. Vamos começar a ouvir Jesus trabalhar, não é? Vamos deixar Jesus agora enfrentar Satanás. E depois vamos seguir os passos de Jesus no Sermão do Monte. Maria, que duvidava que eu acabasse 9h30, eu acabei 9h32. A letra mata, o Espírito vivifica. Tocou em você. Nós todos precisamos mais do Espírito. Todos nós. Vamos ficar de pé que eu vou nos despedir. Posso anunciar aqui? Ó, pessoal, vai ter um churrasco de casais no feriado do dia 15 de novembro. Qualquer instrução aqui, o pastor Ivanildo ele está arrebentando com os casais, no bom sentido.
está fazendo um monte de atividades, está unindo os casais, muito legal isso. Depois nós vamos unir as outras partes da igreja, em nome de Jesus. Senhor, os casais, e você que não é casal, que Deus abençoe a tua noite. Mas Deus é um Deus de família. Então, experimente abraçar, experimente. Nós ouvimos de Deus. Agora fale para aquele que está perto de você o quanto você ama. Né? Porque é muito bom ouvir do Pai. Como o pastor falou, nós ouvimos todo dia que nós somos amados dele. Agora fala para essa pessoa que convive contigo. Amém? Glória a Deus. Mas é com a ajuda dele. Você só ama porque você foi amado. Primeiro você foi amado, amém? Deus, nós queremos te agradecer por esse amor. Como o pastor falou, só nós sabemos aonde nós pisamos de forma errada. E o Senhor nos perdoou. Hoje, talvez, ele perguntou, há quanto tempo você não grita? Se ele perguntasse, talvez, meia hora, muitos não levantariam a mão, Senhor. Mas como é difícil, Pai, viver esse reino. Mas nós pedimos a tua ajuda, Pai. Nós não queremos ser hipócrita, nós não queremos ser escriba, nem fariseu. Nós queremos viver a tua palavra, Pai, mas nós queremos ser transformados. Então, que essa lição de hoje, que esse amor que o Senhor nos oferece de graça, nós não fizemos de verdade nada para merecer, mas o Senhor nos escolheu, Pai. Somos hoje a tua igreja, somos o teu povo amado. Com esse amor que o Senhor tem nos amado, Pai, nos ensina a passar para aqueles que estão perto de nós. Tua palavra diz que nós seríamos conhecidos pelo amor, Deus. Então te peço, aviva o amor em cada um de nós. Pai, aviva o amor em cada pai, em cada filho, em cada marido, em cada esposa. Deus, como a gente tem dificuldade de dizer eu te amo, como a gente tem dificuldade de expressar o amor. E agora eu quero entregar, Pai, cada lar aqui, Senhor. Quantos pais, quantas mães ouvem palavras duras daqueles que muitas vezes foram gerados. Quantos filhos não têm noção do que fala para os seus pais? Nessa noite, como pai, como filho, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, quando nós machucamos os nossos pais, as nossas mães, Senhor, com palavras duras, muitas vezes agredindo de forma tão pesada. Deus, e como pai, quando nós não dizemos eu te amo, Senhor. Quando nós não amamos, Pai. Mas nessa noite nós aceitamos o teu perdão e aceitamos essa porta aberta para o novo do Senhor. Nós queremos de verdade aproveitar essa oportunidade. Agora, Pai, leva cada um em paz. Dá uma noite de paz, uma noite de vida, uma noite de alegria. Eu abençoo em nome de Jesus cada lar, cada família bendita do Senhor nessa noite. E por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus.